Olá, colega da enfermagem, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live super especial aqui no canal do EmpoEnf. Sim, mais uma live política e sim, porque isso é um ato de empoderamento. Pois é, temos conversado muito sobre isso aqui no canal e eu penso que já passou da hora da gente compreender o nosso papel dentro da nossa sociedade e o nosso papel dentro da construção social de ser um indivíduo politizado. E aqui a gente não levanta a bandeira para partido X, Y ou Z, não é isso. Somos livres para decidir as nossas escolhas e mais do que isso. O ato de empoderamento é um ato de unificar e de entender que dentro da política, sim, se faz ciência, sim, se faz enfermagem. Então, com este pensamento, com esta intenção que a gente está aqui nesse movimento, trazendo as chapas. Sim, as chapas que querem se candidatar e nos representar aí pelos próximos anos, exclusivamente aqui do Corém, Rio de Janeiro. E aí, nesse quesito, nós estamos recebendo hoje a convidada da Chapa 1. É a doutora enfermeira Lilian Berg. Vamos lá, eu quero fazer um convite a vocês, então, que estão aqui comigo hoje, enquanto a gente aguarda aqui a nossa convidada estar presente. Primeiro de tudo, se você acha que essa live é importante, se você tem aquele colega de plantão que precisa compreender quem são os candidatos e entender em quem votar, já compartilha com ele essa live, porque a gente precisa sim que bastante gente entenda os nossos papéis e nesse ato de processo eleitoral é muito importante a gente conhecer as pessoas, certo? E entender aí quais são as propostas delas. Então já compartilha aí, tocando nessa ampulhetinha, nessa asa delta, com seus principais amigos aqui no Instagram. Outra coisa muito importante, aqui tá aberto, então pode mandar perguntas para os nossos convidados e exclusivamente hoje para a nossa convidada da Chapa 1. Não hesitem em perguntar, aproveitem a oportunidade, porque aqui é um espaço aberto para todos poderem se colocar. Então, já coloco aqui para vocês. Manda coraçãozinho, sabem que eu amo coraçãozinho, manda as perguntas, chamem seus amigos, porque assim vocês ajudam aqui o movimento do canal e vamos já solicitar a presença dele para a gente não perder tempo. Vamos lá. Boa noite! Boa noite! Seja muito bem-vinda aqui ao canal do EmpoEnf, professora. Ai, que linda, que bom estar aqui com você, Carol, de novo, né? Agora numa outra posição, né? Mas muito feliz também. Tô vendo aí o pessoal já está começando a entrar. Também vi você colocando, né, algumas coisas, então tá passando aí nesse momento, né? E aí vamos lá, né? Vamos também chamar o pessoal, né? Pois é, tocando todo mundo aí na Asa Delta, assim a gente compartilha para mais pessoas e aí mais gente recebe conteúdo importante aqui na internet, né? Com Então, certeza. já falo aqui para todo mundo colocar coraçãozinho, largando o dedo no coraçãozinho para essa live bombar e mais do que isso, pedir aqui para todo mundo que tiver interesse em se colocar, tá aberto também o nosso chat para eles, né? Ó, já tem bastante gente dizendo que é sua fã, mandando coraçãozinho. A live já começa num outro tom, hein? Ah, com certeza. Eu também já estou fazendo aqui, olha, chamando o meu pessoal também para poder estar participando, né? Você que me ensinou como é que faz essas nossas. Chamando aí o pessoal para a gente poder estar conversando um pouquinho, né, a respeito nesse momento aí de democracia do Conselho Regional de Enfermagem, né? Então, e vamos aí em frente, né? Estou vendo aí algumas pessoas. A Shirley, que é de Volta Redonda, já está entrando, né? Eu acho que as representações das cidades são muito importantes, né, Carol? Para que a gente possa ter aí Centro-Sul Fluminense, não só a região serrana também. Estou vendo aí que o Fábio também entrou, né? Aldir, né? Então, a aeronáutica também representada aí. Eu acho que
alguns membros da nossa chapa também entrando, né? Nossa liderança, nossa musa, né, do sindicato. Foi diretora do Sindicato dos Enfermeiros, a Glória também está aí, né? Tô vendo o pessoal já está bem animado, o pessoal já está começando a chegar, né? Ó. Isso aí, bastante gente já. Vou tá Online nesse aí momento. Vou estar aí chamando mais algumas pessoas, né? Para que a gente possa estar começando. Aí, estou muito feliz, tá? Por você ter aberto esse espaço, né? De democracia para todas as chapas, para a gente poder estar colocando as nossas ideias e principalmente para a gente poder estar juntos, né? Tentando melhorar o Conselho do Rio de Janeiro, né? O segundo maior conselho do Brasil, né? E também colocando, e principalmente quando a gente começa e aí eu acho que o seu canal tem tudo a ver, né? Empoenf, quer dizer, para a enfermagem se empoderar, né? Já era uma ideia sua há alguns anos, né? Desse empoderamento da enfermagem. Eu acho que ele se constrói desse jeito, né? Com muita... E aí eu vou usar uma frase que eu já começo usando uma frase que é minha, né? Mas acho que também passa a ser sua, né? Que enfermagem, ela rima com coragem, rima com os nossos desejos de uma enfermagem melhor, de um conselho melhor, né? E principalmente para que a gente consiga ter um serviço de cuidar efetivo a essa população e com isso a gente construa uma saúde enquanto um bem-estar biopsicossocial. Eu acho que isso aqui a gente precisa, né? E aí Excelente. vamos lá. Já começou se colocando. Pois é, tem bastante gente entrando, a nossa live já está batendo aí os nossos primeiros minutinhos e já batendo aqui um bom número de pessoas online agora ouvindo a gente. Então, doutora Lilian Berg, bastante gente colocando aqui, ó, coraçãozinho para você. Vamos começar? É um pouco difícil alguém não te conhecer, mas, como eu sempre gosto desse movimento, de trazer um pouco da história de cada pessoa. Eu acho muito importante a gente saber como que aconteceu a trajetória de cada um, né? Então, conta pra gente um pouquinho da sua história e já puxando esse gancho, o que fez você despertar a ter aí o interesse de montar uma chapa, de estar disputando aí o pleito para o Corém no Rio de Janeiro? Então, vamos lá, né? Eu sou Lilian Bering, né? Na verdade, eu sou Lilian Prat Bering, né? Eu acho que a gente tem que, às vezes, a gente tem que colocar os nossos nomes completos, né? Então, e eu tô com 25 anos de formada enquanto enfermeira pela Federal Fluminense, né? Também tenho pós-graduação em alta complexidade, terapia intensiva pela UERJ. Tenho muito orgulho de ter sido da primeira turma, né? Como eu digo para os meus alunos, em 1900, né? Então, a gente cria as especializações com uma professora que é conhecida de livros, chamada Lolita, né? E a gente traz, então, para o Brasil a especialização em terapia intensiva associada ao estado de São Paulo, né? Daí, nos anos 2000 também, tenho a honra de trabalhar na primeira especialização em emergência, e aí coordenada pela professora Deise Santoro, que por sinal também está na nossa chapa, né? E e aí eu faço mestrado, faço doutorado, né? Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nessa minha busca, né, faço alguns convênios e alguns contatos internacionais através do meu MBA, né, em gestão em saúde, né, internacional, fazendo assim com que eu observe nos outros lugares, nos outros países, né, de uma forma geral, alguns componentes que aqui no Brasil ainda assim faltavam. Daí construo essa minha carreira muito voltada para ir para fora, né? Tentar me capacitar, tentar trazer o melhor, mas sempre buscando um retorno para o nosso país, né? Que era uma coisa bastante importante, que eu via colegas meus, né? Eu tenho colegas que hoje trabalham no New York Hospital, né? E que trabalham na Austrália, que trabalham na Alemanha, né? Que foram colegas meus de início de profissão e que estão muito bem estruturados fora do país, mas aí eles trazem, e aí eu sempre pensava desse jeito, que eu iria sempre me atualizar, mas queria sempre voltar, porque eu acho que
eu tinha uma missão aqui no Brasil, né? E acho que eles também de trazerem esse conteúdo e também nos seus determinados países assim que estiveram, né? Então daí surge a Lilian Bering, né, que eu costumo dizer, que é especialista e que trabalha, que é membership da American Heart Association, né, e que traz todo esse conteúdo muito mais pensando para quem voltar, ou seja, para essa pessoa, né, esse indivíduo que está recebendo esse cuidado. Eu sempre digo que é uma frase que me acompanha, que não importa quantos livros publicados você tem, nem quantos artigos você faz, mas sim a quantidade de vidas que você salva. Então, eu sempre tive isso na minha carreira profissional, né, e sempre tive na minha carreira profissional, até convidei alguns colegas aí, que nós somos uma equipe. Eu via muito isso, já era uma crítica desde o tempo da graduação, e eu sempre falo isso, né? Eu acho que a gente tem que ter mesmo para quem voltar, tanto que quando eu chego contando a história da nossa chapa, né, para professoras como minha coordenação de graduação, Sidênia, da UF, que está conosco na nossa chapa, né, enquanto uma apoiadora, Terezinha Nóbrega, né, que me viu antes da minha graduação, né, e que apoia incondicionalmente a nossa chapa, não só por toda a sua história, né, e aí nós temos na UFRJ, Deise Santoro, professora titular, que foi e é um dos maiores nomes da cardiologia no Brasil, que não só nos apoiam na nossa chapa, mas estão na nossa chapa, e tantos outros nomes, colegas da Unirio também, né, que são amigos pessoais, mas que estão envolvidos nessa construção de uma enfermagem melhor, além das universidades privadas, né, com grandes nomes, associadas às universidades públicas. Mas, principalmente, Carol, eu acho que, assim, desde o início, um grande foco da nossa construção, da nossa chapa, foi em relação a nós termos as pessoas que são docentes, mas que são assistenciais, num conjunto imediato, associado principalmente aos nossos técnicos e auxiliares de enfermagem. E ainda mais num coletivo de uma chapa, então, do quadro 1, 2 e 3 em conjunto. Eu acho que se a gente tivesse que fazer um grande diferencial dessa nossa proposta de inovar e renovar o Conselho Regional, por isso o nome da nossa chapa chama Inova e Renova, é justamente essa união com o nosso grupo de técnicos e auxiliares, porque a enfermagem é uma profissão em evolução, com atividades importantes em todos os níveis, tanto aí na baixa complexidade, na média complexidade com técnico de enfermagem e na alta complexidade com enfermeiro, né? Então, acho que esse é o grande conjunto da gente trabalhar nessa estrutura de enfermagem enquanto um todo, né? Então, quando a gente fala um pouquinho das questões da enfermagem em si, né? Eu acho que essa é a construção. Quando as pessoas perguntam assim, mas quem é a Lilian Bering? A Lilian Bering é uma pessoa extremamente apaixonada pelo que faz, pela enfermagem, né? E que não perdeu aquele brilho da enfermeira adolescente que tem as propostas e que consegue saber que a cada dia nós precisamos nos superar enquanto mulheres, superar enquanto questões culturais relacionadas à enfermagem, de uma pseudoprofissão até uma profissão extremamente estruturada através da cientificidade. Então é nisso que eu acredito, é nisso que eu consigo construir essa enfermagem e principalmente eu acho que a gente começa de uma autovalorização para que tenhamos, então, uma valorização social pertinente ao conjunto que tanto nos cabe. Então, acho que é isso. Uau! Sobem muitos comentários, muita gente aqui agradecendo, encorajando aí a sua proposta de campanha. Isso é muito legal, ver o reconhecimento das pessoas. Acredito que estou vendo aí o Wellington Vasconcelos, um dos maiores nomes de emergencistas, né? Então, a gente teve, Carol, na construção da nossa chapa, a gente teve pessoas de
todo, não foi uma coisa assim, do Rio de Janeiro, né? E aí eu acho que a gente já vai um pouquinho se antecipando aí, como é que foi essa construção, como é que foi essa estrutura, mas eu quero muito falar para você, porque a gente tem, eu posso citar todos os nomes da minha chapa, tanto, eu falo minha, mas é porque é nossa, né? Eu acho que o termo nós, ele nunca coube tão bem para a nossa chapa Inova e Renova, né? Porque a gente precisa especificamente sermos nós os unidos, né? Enquanto uma equipe, e não de ordem, estrutura individual, porque eu acho que a gente precisa construir isso, né? E aí, quando a gente traz essa estrutura no qual a gente tem os nomes, né, de pessoas tão importantes que começam a acreditar naquilo que a gente quer, né? A gente quer câmaras técnicas estruturadas, né? A gente quer, e aí com isso, não dá para a gente poder discutir. Quantas vezes eu converso com alguns colegas e observo, por exemplo, e aí eu vou falar um pouquinho, né, dos estetas, né? Como que a gente conseguiu há pouquíssimo tempo ter os nossos consultórios. E essa autonomia se constrói com conhecimento científico. E aí eu vou falar dos emergencistas, né? Nos Estados Unidos, os paramédicos que têm o 2º grau, eu sempre falo deles, né? Eles têm o high school, mais um curso de 18 meses em saúde. O high school é o 2º grau, mas de 18 meses em saúde, o nome desse grupo no Brasil chama técnico de enfermagem, Carol. E aí, o que a gente faz? A gente diz que esse indivíduo nos Estados Unidos, quando, eu sempre lembro disso, né? Da questão do empoderamento em relação à enfermagem, quando a princesa Diana, fazem muitos anos isso, mas se vocês olharem em qualquer documentário, vocês vão ver que quem chega para atender a princesa Diana, que está morta, né, por conta, então ela já está sem vida, é um paramédico, ele checa o pulso e ele imediatamente ele comunica da seguinte forma: nós não temos a estrutura, existe uma mulher, fala em média de uma idade, lógico que ele identificou, ele viu que era a princesa Diana que estava ali, né, com seguranças e tudo, ele identifica a mulher, ele fala mulher não identificada, né, está inicialmente sem pulso. Começa-se protocolo de sobrevida. Vamos lá. Ele identificou uma parada cardíaca, ele começa o protocolo de sobrevida daquilo, ele faz o esticamento da princesa Diana, isso tudo está filmado, tá, gente? E ele é um técnico de enfermagem. Ninguém pergunta assim, será que se a princesa Diana tivesse sido atendida por um médico é um prescritor medicamentoso? As pessoas elas sabem a diferença entre um técnico de enfermagem, a diferença entre o enfermeiro e a diferença entre o médico. E naquele momento, o trabalho é essencialmente do técnico de enfermagem para a identificação do suporte básico de vida, Basic Life Support, associado especificamente ao trauma. E essa identificação só acontece, Carol, porque... E aí você não vê a mídia, os blogs todos, dizendo que a princesa Diana poderia estar viva se ela tivesse sido atendida por um prescritor medicamentoso. Por quê? Porque existe um empoderamento em relação à enfermagem, em relação aos paramédicos, né? Então, que a gente precisa galgar esses espaços. Então, eu consigo observar tudo através disso, através do processo de conhecimento, que aí sim, com conhecimento científico, a gente começa a discutir todas as nossas propostas e por isso o nosso foco foi pegar os concursados, né? Nós fizemos um concurso no Capacita Corém, né? Foi um chamamento público no qual nós tivemos 2.000 candidatos e apenas 42 foram. Então, passaram nesse processo de seleção. E a maioria dos colegas que compõem a nossa chapa vieram oriundos dessa estrutura que foi o Capacita Corém, no qual eu tive a honra de participar enquanto coordenação. E aí surge a oportunidade de dizer o seguinte: que bom termos uma estrutura de pessoas representantes de determinadas instituições. Mas por que não montar um perfil técnico e daí cada um
se tornar um perfil também político, né? E aí surge, então, a Chapa 1 Inova e Renova, com todo esse conjunto inovador de juntando auxiliares técnicos e enfermeiros e grandes personalidades acadêmicas e também assistenciais no mesmo conjunto aí. E a Chapa 1 surge desse jeito. Uau, já deixou a gente aqui mais curioso. Então, para saber quem são os outros membros também. Já faço um convite aqui para quem está assistindo a nossa live que ainda não ouviu, não olhou quem são os membros da Chapa 1, esses nomes todos que a professora Lilian colocou, já pode ir lá na página deles, aqui no Instagram, Chapa 1 Inova e Renova, e também na chapa de cada membro candidato, inclusive da própria doutora Lilian Berg. E aí lá você fica sabendo de mais informações, mais propostas, mais nomes, mais celebridades que a gente precisa conhecer para a gente poder ter uma assertividade na hora da nossa votação, que vai ser nesse final de semana, para todo mundo já ficar bem antenado nisso, né? Com certeza. Professora Lília, então vamos seguir com o nosso roteiro de lives, seguindo aqui uma boa prática. Foram as mesmas perguntas que foram direcionadas para a Chapa 2, que teve aí também, né, o recebimento do nosso chamado de vir se colocar aqui. Mas não podemos fugir do objetivo central desse canal, que é falar sobre o empoderamento e de um momento tão cruel que nós estamos ainda vivendo, né, nesse contexto da pandemia do coronavírus. Por isso, eu gostaria de saber dessa colocação de você, e aí representando a Chapa 1. A pandemia, ela trouxe alguns problemas estruturais da nossa categoria, que eu sempre coloco, que foi só aí o arcabouço de um problema que a gente já vivia há muito tempo, né? Como a falta de equipamento de proteção individual, locais de descanso adequado, a questão da formação e alocação dos profissionais dentro dos cenários assistenciais e a condição da fiscalização de todos esses problemas. Entendendo que existem muitas demandas que são do sindicato e outras que são, né, possibilidades do conselho, diz pra gente qual seria a proposta da Chapa 1 em relação a esses pontos que eu penso ser um dos mais desafiadores para nós. Então, nossa Chapa 1, a gente também, Carol, quer sempre empoderar esse enfermeiro e esse técnico, esse auxiliar, pelo exercício legal dele. Ou seja, o Corém, a gente sabe que não é função do Corém observar direito trabalhista. Mas durante muitos anos, e aí eu falo com propriedade, há 10 anos que eu estou nesse movimento, né, de estrutura de conselho regional, né? Muitos sabem que eu fui conselheira suplente na gestão do Pedro de Jesus, né? E eu fico bem impressionada, porque assim, a hierarquia é conselheiro suplente, para quem não sabe, depois conselheiro titular, depois membros da direção e depois presidência do conselho, né? E as pessoas, e aí com o Capacita Corém, eu era suplente, mas tive uma visibilidade tão grande, né, em relação a esse empoderamento, a essa questão de enfermagem, que muitos acham que, apesar de já ter 6 anos que eu saí do Conselho Regional de Enfermagem, as pessoas, então, insistem em falar assim, mas a Lilian Bering é do Conselho Regional de Enfermagem. Eu fico bastante lisonjeada, mas depois de mim já passaram aí, pelo menos aí que eu fiz as contas, 120 pessoas dentro do Conselho Regional de Enfermagem, e até mesmo com muito mais cargos ou titularidade do que eu, né, dentro do sistema. Então, né, e as pessoas lembram muito de processos judiciais. Então, como você mesmo falou, né, eu acho que esse ponto é um ponto que eu acho que dizer somente, Lilian, é do sindicato, não dá mais. Sabe por quê? Porque até pessoas do próprio sindicato se candidatam ao Conselho Regional de Enfermagem justamente para resolver problemas que eles não conseguiram resolver dentro desse sindicato. Exemplo, lei do descanso, né? Exemplo, nossas 30 horas. Exemplo, nosso piso salarial, todo mundo sabe que isso é do sindicato. E qual então, Lilian, seria uma possibilidade, uma melhora para a gente? Lógico, gente. O que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma Câmara Técnica dos Direitos Trabalhistas. Olha que lindo. A gente ajuda o amiguinho, né? E se o amiguinho não fizer bem feito, a gente, inclusive, pode, primeiro, como eu digo, oferecer apoio jurídico. O nome disso, gente, chama Amigos Cure. Para quem não sabe, nós fizemos isso, né, em outros momentos no Conselho Regional de Enfermagem. E aí,
vamos lá. E se esse colega realmente não está fazendo o papel dele? Inclusive, a gente pode pedir ao Ministério Público para poder nos ajudar, enquanto conselho, a cobrar do sindicato que ele não vem fazendo. Eu, graças a Deus, eu tenho um sindicato meu sindicato é o Sintoperj, na UERJ, né? Coordenado e presidido por uma enfermeira, né? Isso fez com que ajudasse bastante a gestão, né? Então, eu não tenho problemas em relação a direitos trabalhistas em relação à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, mas eu sei que a nossa enfermagem, nem todos conseguem ter um Sintoperj. Então, a gente precisa realmente criar esse braço, né? Porque aí, por exemplo, Lília, a minha empresa não me pagou o meu salário, né? Em vez de a gente ficar na mão dessas pessoas que se dizem nos ajudar, a gente entra em contato com o conselho, né, na nossa Câmara, relacionado aos direitos trabalhistas, e eles vão nos direcionar, inclusive, orientar através dos advogados do Conselho Regional de Enfermagem, pago pela gente, essas possibilidades. Então, isso eu acho que vai fazer com que a enfermagem se torne mais amparada em relação, por exemplo, a déficit de EPIs, né? Porque hoje, por exemplo, a gente chora a morte dos nossos colegas, né, que morreram na pandemia, mas é absurdo as denúncias relacionadas ao direito trabalhista. Nós tivemos, gente, isso já está descrito, né? Inclusive em processos judiciais, colegas no estado do Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, de hospitais privados, que obrigavam os seus técnicos a tirarem a máscara cirúrgica na hora do atendimento, nas portas de entrada no início da pandemia. Isso está filmado, tá? Para não constranger a pessoa que vai ser atendida, porque pode parecer que a gente estava com medo de pegar o Covid. E aí você fala assim, oi? Então, nós precisávamos naquele momento de ser realmente um braço desse sindicato, né? E que não houve isso, né? E a gente precisa trabalhar, porque eu acredito na união. Eu acredito que o dia que a enfermagem conseguir entender que, apesar de termos funções diferentes, não precisamos de, como eu costumo dizer, brigar com um amiguinho, né? A gente consegue ser mais útil para o nosso fim, que é auxiliar. Na verdade, gente, o que a gente quer é pagar o Conselho Regional e que esse dinheiro seja revertido em benefício para cada um de nós. É isso que a gente quer. Então, essa situação de nós queremos ver a atividade fim do Corém, que é a fiscalização, sendo bem executada. Sim, nós queremos isso. Mas o próprio fiscal do Conselho Regional de Enfermagem, e eu digo concursado, são pessoas excelentes, todos os fiscais. Agora, não adianta querer fazer milagre com um fiscal para 5, 6 cidades. Porque é isso que a gente tem hoje no estado do Rio de Janeiro. Então, isso é bastante importante, porque é a mesma coisa de você colocar um enfermeiro numa terapia intensiva sem dimensionamento de pessoal e depois dizer, ou numa emergência, depois dizer que ele é fraco intelectualmente. Porque, na verdade, ninguém cobra de um cirurgião, médico cirurgião, que ele opere 4 ao mesmo tempo e que essa cirurgia seja com sucesso. Mas o enfermeiro tem que realizar as atividades dele, o técnico de enfermagem, sem dimensionamento correto, operando, e aí eu digo, atendendo 10, 15, 30 pacientes sozinhos, e se ele fizer errado, ele ainda vai ter outro colega enfermeiro que, em vez de se tornar livre com ele, se torna capataz dele. Por quê? Porque nós não vivemos numa situação de liberdade, e sim de escravidão, com uma exploração em relação trabalhista. Então, aquele que tem um pouco mais de condição, ele massacra aquele que é do seu mesmo grupo ou da sua mesma família, né? Quem já leu a Estrutura dos Oprimidos sabe do que eu estou falando, mas é bastante importante que a gente consiga discutir isso, entender o porquê que nós culturalmente, se nós estamos sentados todos numa mesma mesa, por que nós, em vez de colocarmos uma outra cadeira para o colega sentar, nós tentamos tirar a cadeira do terceiro, muito comum em situações de opressão, ou então de realidades
de composição diferente. Então, a nossa enfermagem, ela precisa inicialmente e especificamente fazer essa situação de compreensão do seu próprio eixo para depois, sim, partirmos. E eu acho que essa compreensão tem sido feita, né? Eu acho que a gente já começa num processo acadêmico no qual nós já conseguimos compreender que precisamos, sim, de prática profissional, que precisamos estar juntos com nossos técnicos e auxiliares, que não é demérito a gente ter uma equipe competente, unida e principalmente com pessoas em vários níveis. Ninguém vai saber tudo e ninguém é tão ruim que não consegue salvar uma vida no início de sua carreira. Então, o que a gente precisa é dessa orientação e união. Entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto, né, em relação principalmente às questões do dimensionamento, né? Não existe dimensionamento sem competência para isso, não existe fiscalização sem que a gente tenha um quantitativo adequado de fiscais, que são extremamente competentes, porque senão a gente começa a fazer o que a gente discute tanto em segurança do paciente, a gente procura o culpado. E, na verdade, o que a gente tem que procurar são onde estão os eventos adversos, para que a gente tenha a prevenção desses eventos adversos, para que aí sim, com a união da nossa equipe, a gente consiga oferecer a esse cliente o melhor cuidado. Então, acho que isso é a grande questão, né? Não adianta a gente comprar e simplesmente oferecer EPI. O que a gente tem é que cobrar do gestor que haja um compromisso com a enfermagem, com a vida do profissional, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, para que esse, então, sim, não faça o que houve. Porque essa é uma pandemia que simplesmente ela escancarou os nossos problemas. Foi aquilo que você tinha falado. Essa coisa mas a enfermagem está sem dimensionamento de pessoal. Vamos acordar, gente? Desde que o mundo é mundo, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem nunca tiveram vez. Então, se nós somos uma equipe, se o meu colega descansa no expurgo, eu tenho que fazer uma notificação. Ou ele é sangue do meu sangue, ou nós somos do mesmo grupo. E aí, o que a gente faz? E a gente aceita a justificativa de nós somos, porque é difícil para a maioria. Se é difícil para a maioria, a minoria tem que ceder. E não justamente o contrário. Na verdade, a maioria cede para uma minoria que ter poder e principalmente ter regalias. Isso não é só da enfermagem. E a gente tem que, enquanto líder de equipe, os enfermeiros, eles têm que saber legislativamente como defender seus técnicos e auxiliares. E quem que tem que dar esse suporte? É o sindicato. Mas e se o sindicato não consegue dar esse suporte? Corém neles, né? Então, eu acho que esse é o grande... Eu acho que vai ser o grande boom do Conselho Regional de Enfermagem dentro dessa nova gestão, né? Enquanto chapa... Uau! Eu fiquei aqui emocionada e já fiquei visualizando assim um cenário com várias colegas nossas vivendo uma realidade diferenciada, se empoderando, ligando para a ouvidoria, mandando mensagem, e-mail. Olha que coisa linda! Que lindo que será! Parabéns, parabéns. É uma proposta que mexe comigo especificamente, porque para todos que acompanham o meu trabalho, sabe que eu desenvolvi um burnout exatamente por essa relação opressor e oprimido, infelizmente. Né? E a construção dos assédios morais e todo esse cenário negativo que a gente não conversa de uma forma tão aberta, né? E antes de tudo isso, é muito importante o que você falou de nos protegermos como colegas, como uma família. A família é a enfermagem, essa categoria que precisa se abraçar primeiro entre nós, formando essa rede entre nós. E aí, quando a gente olha para o outro com carinho, o nosso primeiro olhar de empatia começa com o meu colega de equipe, a nossa assistência se torna muito melhor, o nosso processo de trabalho se torna muito mais de excelência, né? Em busca aí de uma valorização e reconhecimento. Um pensamento pessoal, eu me senti aqui à vontade de falar. Mas me representa muito essa sua fala, porque, para mim, é um ato de empoderamento. Então, vamos lá. Pensando aqui na nossa próxima questão, sobre essa visibilidade da enfermagem e a campanha Nursing Now, que veio aí com o ano de 2020, trazendo o bicentenário de Florence e esse abismo da nossa valorização. Professora Lília,
qual seria o posicionamento da sua chapa em relação a essa visibilidade e ficarmos nesse segundo lugar no meio da pandemia? Então, Carol, quando a pandemia começou, né, muitos acharam que nós iríamos ter o mesmo reconhecimento europeu, americano, né? E lá no início, eu fiz uma live com um colega, né, do New York Hospital naquela época, justamente discutindo as questões não de empoderamento da enfermagem, mas eu já colocava que eu via isso com uma certa reticência naquela época. Por quê? Porque eu tinha acabado de perder um dos maiores nomes da terapia intensiva, né? Uma colega nossa, que muitos colegas da enfermagem a conhecem, a professora Marceliane, e logo ela faleceu da pandemia, logo no início, né? Lá dia 8, se não me engano, de março. E naquele momento a gente estava iniciando a primeira onda, ela começava de uma maneira um pouco incipiente, muitos não acreditavam absurdamente. Eu voltei de Brasília falando assim, nós estamos com 25 mil infectados. Mas como assim? Na UERJ nós tínhamos 12 pacientes ainda, e ainda nós estávamos com pouca testagem, uma série de coisas. E aí veio a questão da campanha Nursing Now, né? Na discussão de que, então nós vamos nos empoderar e vamos fazer desse limão essa limonada, né? Mas a questão cultural americana, ou europeia, ou canadense, aí como vocês queiram, de uma forma geral, ela é totalmente diferente. Vamos lá. No Brasil, a gente trabalha com saúde. O termo saúde, ele é definido como ausência de doença. Na Europa, e aí nós estamos falando dos países desenvolvidos, né? Quero lembrar vocês que nós já fomos em desenvolvimento, não somos hoje. Nós chegamos ao final do poço, como eu digo, né, na linha da miséria, e hoje nós estamos em subdesenvolvimento segundo a Organização Mundial de Saúde. O que isso significa? Que para a gente, estar saudável é ausência de doença. E quando, e como, e por que existe a valorização da prescrição medicamentosa? Porque ela vem justamente para poder inibir sinais e sintomas de uma possibilidade de doença. Então, quem é o protagonista no sistema de saúde em relação aos países subdesenvolvidos e na linha da miséria? O protagonista é o prescritor medicamentoso, tá? Então, esse é o ponto. Por quê? Porque se eu pergunto para alguma pessoa, você tem saúde? Ela vai dizer, graças a Deus eu não estou doente. Vamos agora para o padrão americano, canadense, europeu. Se você pergunta para uma pessoa, e aí, você está com saúde? Ela vai entender, será que o meu sistema biopsicossocial está adequado? Ela vai dizer, estou tentando me manter saudável, mas eu tenho um componente de ansiedade nesse aspecto, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Por quê? Porque ela consegue entender que saúde não é ausência de doença. Saúde é um bem-estar biopsicossocial. Nesse conjunto, a enfermagem, então, que ela traz saúde enquanto bem-estar biopsicossocial, porque a principal função da enfermagem não é a prescrição medicamentosa, mas sim a prescrição de cuidados, ou seja, ela está na linha de prevenção, promoção, recuperação e assistência. Então, ela não está só no componente assistencial, ela está no componente do conjunto. Se essas pessoas não conseguem compreender que a saúde ela é muito mais do que a ausência de doença, lógico que elas não compreendem a função do enfermeiro enquanto um não prescritor medicamentoso. É óbvio. Por quê? Porque se para elas o importante é a prescrição medicamentosa, por que eu trago esse conjunto? Então, o Nursing Now, que fora do país, ele se mostrou muito efetivo e muito importante, inclusive com citações do próprio ministro, né, do próprio ministro da Inglaterra, das próprias estruturas, de todo o parlamento, né, e aí nós podemos ir para grandes estruturas presidenciáveis, e aí nós podemos até discutir essas estruturas enquanto filosofias de direita e de esquerda, mas todos nos países desenvolvidos, independente da sua política estrutural, eles tinham a valorização da enfermagem. E isso não aconteceu no Brasil por um único motivo. Porque o que se procura no Brasil enquanto saúde é uma prescrição de medicação. E por que foi tão importante
esse boom da enfermagem no Brasil, e eu sempre trago isso, né? A gente tem que ter uma estrutura muito importante para entender que, vamos lá, nós acabamos sendo obrigados a dizer assim, e o enfermeiro é importante. Vocês sabem por quê? Porque apesar da gente dizer que saúde é ausência de doença, e que então eu preciso de um prescritor medicamentoso, nós temos uma doença, nós temos uma pandemia, nós temos a Covid, que não tem uma prescrição medicamentosa. Que nós precisamos, então, dizer, para eu ter saúde, ou seja, para eu não pegar essa doença, eu preciso ter, então, um bem-estar biopsicossocial. Eu tenho que ter, então, uma prevenção. Tanto que qual é a dificuldade da questão da prevenção, gente? É óbvio. As pessoas dizem, olha, não tem prevenção. Por quê? Porque na cabeça das pessoas, prevenção significa vacina. Mas prevenção não significa vacina. Prevenção significa a lavagem das mãos, o uso de máscara, a gente ter, então, rotineiramente a educação de se manter à distância das pessoas, a gente não realizar aglomerações e muitas outras questões. Se eu tenho sinais e sintomas, eu não chegar perto do meu coleguinha, eu não pegar o material do colega ou tocar o outro sem que tenha permissão. Então, esses hábitos educacionais, eles começam a ficar extremamente importantes. Por quê? Porque eles começam a serem discutidos enquanto sobrevida do paciente. E aí a enfermagem passou a ser aquele que era o coadjuvante, de coadjuvante, ao cenário principal na sua equipe, porque ele teve que defender a sua equipe, porque para o técnico de enfermagem não pode entrar, meu técnico de enfermagem, meu auxiliar, não pode mais entrar sem paramentação, mesmo que por ato de poder, outras pessoas digam que sim. Ou seja, mesmo que o dono do hospital, mesmo que o colega prescritor medicamentoso, porque isso não importa mais. A ponto dos grandes guidelines, eu sempre gosto de citar, né, o American Heart, né, ter falado, o atendimento à parada cardiorrespiratória, ele não vai ser realizado se não tiver proteção para... Então, e quem foi o protagonista disso? Tá lá, né? O nursing, aí é o primary nursing. Então, eles colocam bem claramente que o enfermeiro, ele vai ser esse elo entre essa prevenção e a sua equipe. Inclusive, com o quê? Dizendo que no guideline vai ter um instrutor enfermeiro para as paramentações. Então, para vocês poderem observar que não foi uma coisa, não foi uma decisão de, nós precisamos, então, ser valorizados. O mundo que teve um impacto em relação à saúde enquanto bem-estar biopsicossocial, com a evolução dessa estrutura, então, de desenvolvimento, de compreensão dessa palavra saúde, faz com que a gente tenha a compreensão de que se a gente tem prevenção, se a gente valoriza a enfermagem, não só o enfermeiro na alta complexidade, mas o técnico na média complexidade e o auxiliar de enfermagem na baixa complexidade. Então, e os três fazendo promoção, e aí nós estamos falando de prevenção, promoção, assistência, sim, mas ela não é o mais importante. Hoje o mais importante, por conta da pandemia, seria prevenção e promoção, e depois, agora, a recuperação. Porque são outros assuntos que surgem aí com esses enfermeiros na atenção quaternária, né? Principalmente de ordem domiciliar, os técnicos para poder, então, melhorar as sintomatologias pós-Covid, né? Que são bastante intensas. Então, esse é o movimento que a gente tem que fazer. E aí, gente, a gente tem que entender que esse processo, ele tem nome, né? E ele tem essa estrutura, né? Que é a sistematização da assistência de enfermagem e os diagnósticos de enfermagem, que não tem a ver com a doença, mas sim com o problema e com os cuidados, né? Então, eu acho que aí trouxe à tona coisas que a gente jamais escutaria, né? Eu não quero ver aquele médico, não, porque a medicação tá toda certinha, mas eu preciso, por exemplo, fazer aquele teste daquela enfermeira que me ensinou, porque eu ainda não estou conseguindo sentir o gosto. E a minha amiga aqui do lado falou que passando na consulta dela,
frases de paciente da UERJ do Hospital Pedro Ernesto. Aí a gente já consegue, porque ela faz um negócio de limão, que é o quê? A hiperestimulação neuronal de papila gustativa, que a gente está trabalhando para os pacientes pós-Covid. Então, eu só estou citando um detalhe que a própria sociedade, ela começa a ter uma valorização da enfermagem por conta da pandemia. A pandemia, eu costumo dizer que ela foi um alerta para a enfermagem, mas ela não pode ser uma salvação, ela tem que ser uma construção, né? Porque esperar que as pessoas nos valorizem, a gente vai continuar só com as palmas na janela. Então, eu acho que as palmas na janela são importantes, sim, mas a gente precisa efetivamente estar vivo para salvar vidas, né? Com toda essa construção, tá bom? Com certeza, com certeza. Acredito que todos nós, né, trabalhando na linha de frente ou não, teve um pouco desse sabor amargo em algum momento, quando a gente ouvia a sociedade batendo palma, mas a gente ainda assim sabia de todas as mazelas que aconteciam. E assim, a gente não queria só mais palmas, né? A gente não quer palmas, a gente quer condições melhores de satisfação profissional. Muito bacana. Acho que isso precisa ser falado mais vezes, né? Porque parece que as pessoas estão deixando o Covid sumir, fingindo que a coisa já está acabando. E aí a gente vai deixando esses grandes problemas passar. E é aquilo que você colocou brilhantemente no início. Se existe problema, a gente tem que trazer essa solução, né? E apontar esses principais problemas. Vamos lá, para a gente não se estender, faltam 15 minutos para acabar a nossa live. Papo bom passa tão rápido. E aí, vou pedir para você agora, antes da gente começar aqui com as questões do encerramento, vir para a nossa penúltima perguntinha. E aí, se fosse um pouquinho mais objetiva, para a gente fazer a grande pergunta final, tá? Vamos lá. Nessa agora, a gente faz a seguinte questão. Como a Chapa 1, caso sendo eleita, pretende agir em relação à evasão profissional, ao burnout, que é uma bandeira que eu levanto sempre, essa condução de colegas nossos entrando em processos depressivos e mais, cometendo suicídio? Isso, eu acho, Carol, que isso, na verdade, a questão da saúde mental, de uma forma geral, ela tem que ser abordada no Conselho Regional de Enfermagem, ou melhor, em todo o conjunto, desde o início da nossa profissão, e ela deve ser acompanhada, né? Eu acho que além de ter uma Câmara Técnica de Saúde Mental muito estruturada, né? Porque, como você sabe, nenhum conselho de saúde assim o tem. A gente acabou adquirindo, dentro desse momento da pandemia, muito mais trocando essa roda com o carro andando do que por conta das vidas perdidas nesse momento, né? Do que realmente uma estruturação. Então, o que a gente precisa é realmente estruturar, entender que como a gente tem enfermeiros hipertensos, nós temos enfermeiros com adoecimento mental. Então, eu acho que fazem parte do mesmo conjunto de doenças. Enquanto a gente não compreender e não evoluir que trata-se de uma doença como outra qualquer e que precisa ser vista e não ser controlada no estopim, trabalhar com saúde mental na hora que esse indivíduo tenta o autoextermínio é trabalhar com cardiologia, no qual esse indivíduo vinha com problema coronariano e ele faz uma parada cardiorrespiratória porque ele infartou. É mais ou menos da mesma forma. Então, eu acho que a gente precisa estar lidando com as doenças de formas efetivas, né? Principalmente doenças que têm mais estopim. Todo mundo diminui o sal para poder não ter hipertensão. Mas as pessoas não diminuem os estresses para não ter síndromes. Então, a gente começa a discutir. Então, a gente precisa, sim, abordar isso de uma maneira séria, de uma maneira científica e, principalmente, de uma maneira a agregar valores dentro desse conjunto de enfermeiros. Porque a gente fala dos enfermeiros, Carol, mas a gente também tem os técnicos de enfermagem, nós também temos os auxiliares de enfermagem que sofrem também com a questão da saúde mental, e não é porque a enfermagem
tem mais problema. Eu discordo quando as pessoas dizem assim, ah, mas a enfermagem tem mais propensão à doença de saúde mental. Não, a enfermagem, por ter no Rio de Janeiro, nós temos 300 mil profissionais, lógico que as doenças relacionadas ao estresse, em todos os níveis, vão aparecer. Só que o que acontece com a questão da saúde mental? Como a gente tem esse desamparo dos nossos direitos trabalhistas, isso faz com que a gente não tenha a quem recorrer, fazendo com que esse estopim relacionados ao estresse de ordem, principalmente laboral, ele faça com que a gente piore a questão da saúde mental. Então, esse é o grande ponto. É a gente pegar nesse alicerce especificamente, ter as câmaras técnicas e ter realmente dentro da Câmara dos Direitos Trabalhistas esse conjunto e principalmente agregado não só à enfermagem em si, mas a profissionais específicos para esse atendimento. Porque em alguns momentos, esse enfermeiro, esse técnico e esse auxiliar, ele já chega na nossa unidade bastante adoecido. Porque ele não tem a compreensão, até porque culturalmente, lembra que eu falei da questão cultural? A gente ainda não começa no sentido de prevenção, né? Eu lembro claramente que nas minhas aulas enquanto dos residentes, eu começava a aula, as pessoas me perguntavam muito a respeito do que eu tomava, de polivitamínico, da questão da meia de compressão. E aí, agora eu começo a aula falando de todas essas coisas também, né? Porque a nossa vida vai passar enquanto ser enfermeira, né? Mãe, esposa e outras questões, e irmã, né? Do processo da mulher e da situação do conjunto. Nós somos 80%, né? É uma profissão essencialmente feminina, mas hoje eu também já falo a respeito de será que vocês estão preparados para poder fazer para estudarem 60 horas e também alguns ainda terem toda essa tripla jornada, que é uma tripla jornada, né? Ninguém quer saber se você está fazendo 60 horas numa residência, mas querem saber todas as suas outras obrigações sociais, porque essas obrigações elas são sociais e culturais. Então, eu acho que esse movimento a gente tem que fazer. Bom, então é isso que eu trago. Eu acho que as situações específicas elas vão ser outra coisa. A junção da Câmara Técnica de Gestão com esses responsáveis técnicos, né? Que são 5.986 no estado do Rio de Janeiro. Eu conheci a maioria deles, né? Rodando os 92 municípios. E assim, fico bem impressionado de não ter esse contato direto com o Conselho Regional de Enfermagem. Hoje a gente está com várias pessoas assistindo a nossa live. Então, quero também agradecer aí a nossa doutora Rosemary Santana, que está conosco, Zuleide Aguiar, que está conosco, né? Alcione Abreu, que está conosco, que são da nossa chapa, estão aqui no conjunto assistindo, e tantos outros colegas que estão, Paulo Afonso, que entrou, né, na nossa live. Então, eu acho que a gente tem que ter alguns apoiadores de algumas regiões, a Laís, que é de lá de Natividade, né? Que ela até fala Varriçai, Natividade, Porciúncula, são lugares que a gente... Aí tá mandando um monte de coraçãozinho, né? Porciúncula e um monte de lugares assim que a gente vai e as pessoas falam assim, sabe, a única coisa que a gente queria era que o Corém lembrasse da gente. Que quando eu tivesse alguma dúvida, eu conseguisse entrar numa live, entrar em algum lugar que as pessoas falassem assim comigo, oi, eu tô aqui. Entendeu? Então, olha, eu escutei uma menina falando, Carol, quando a gente fala da questão das síndromes, né? Que ela virou e falou assim, se eu me negar depois de... Gente, é para vocês rirem um pouco, mas é verdade isso, né? E às vezes as pessoas que estão escutando até vão lembrar disso. Se eu me negar de ficar... Se eu me negar de ficar 3 dias... Nós estamos 3 dias na casa da pessoa... Eu posso ser penalizada pelo Corém? Porque a minha chefe falou isso. Gente, nós estamos falando de uma pessoa que dá 3 dias. Eu virei para ela assim, penalizado o quê? O Corém vai te penalizar, você que tem que penalizar a pessoa, porque o nome disso é cárcere privado. Você está brincando comigo? Aí ela, não, estou falando sério, doutora. Só queria saber se isso era ilegal. Eu falei, é ilegal para a pessoa. Me apresenta ela que eu vou botar ela na cadeia hoje. Porque quantas vezes você já fez isso?
Então você vê uma pessoa que você viaja 8 horas dentro do estado do Rio de Janeiro e você escuta pessoas que querem que viram. Aí ela, então agora eu já sei que a senhora falou. Olha só que coisa séria. A senhora falou e se Deus quiser, a senhora vai estar na presidência do Corém. Tipo assim, falei com ela, mesmo que eu não esteja, é direito seu. Então, e aí você fala assim, como assim que a gente escuta isso entregando um panfleto, né? Então, assim, esse movimento a gente precisa esclarecer, né? A gente precisa ter isso. Então, acho que está bem respondido, né? Para a gente passar aí para o nosso último momentinho. Sim, faltam 5 minutos. Estou aqui falando Isso. um feedback de tempo. E já vou agradecer para deixar você aí finalizar à vontade. Mais uma vez, muito obrigada por abrir espaço na sua agenda aqui para o nosso canal. É a segunda vez que a gente recebe você aqui. Já adianto que essa live vai ficar salva aqui no nosso feed no IGTV e também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, o EmpoEnf. Então, para poder compartilhar bastante, eu agradeço mais uma vez pela sua presença, por estar aqui, por estar tendo a coragem, a ousadia e esse poder de estar assumindo aí o pleito, né, nesse movimento. Espero que tenha muita boa sorte nessas próximos dias e principalmente no resultado final. E quero agradecer também para todas as pessoas que estão aqui. Nesse momento, a gente está batendo um recorde de views online ao mesmo tempo simultâneo. Então, me deixa muito feliz a todos que estão aqui. Muito obrigada pelo carinho. E eu já digo que todos vocês que estão ouvindo a nossa live já são empoderados. Porque vocês poderiam estar vendo qualquer coisa no Netflix, na Amazon Prime, aqui rolando pela internet. Mas você fez a questão de estar aqui acompanhando a gente até o final. Então, um beijo especial no seu coração. Você já mostra que você tem um poder e que você já é uma enfermeira, um enfermeiro diferenciado. Então, professora Lilian, para a gente encerrar, coloque para a gente, então, por que devemos votar na chapa 1. Então, gente, eu agradeço aí, Carol, pela oportunidade. E agora eu vou falar um pouquinho com cada um de vocês, né? Então, o que a gente quer é que vocês votem na nossa chapa 1 Inova e Renova, simplesmente porque nós queremos um Corém renovado, um Corém inovado, um Corém com competência, um Corém que realmente venha a fazer por cada um de nós. Nós temos as melhores propostas, nós somos sim porque a enfermagem, gente, é cada um de nós. Então, nós queremos sim, nós queremos uma enfermagem que tenha coragem para ir em frente, os enfermeiros guerreiros que vão sim ter as suas equipes empoderadas e principalmente porque nós lutamos. Porque através do conhecimento científico nós vamos conseguir salvar vidas. E eu acho que esse é o grande foco, com bastante capacitação, e com isso a gente tem o empoderamento e com isso a gente consegue seguir nossa missão. Então é isso que eu tenho a trazer para vocês, né? No dia 8, então, eu acho que assim, eu conto com cada um de vocês para votarem na chapa 1, vamos fazer chapa 1, né? A Carol não pode fazer chapa 1, mas ela, com certeza, a chapa 1 é fundamental para que a gente tenha uma enfermagem mais empoderada, uma enfermagem que realmente acredita no seu conjunto enquanto time de enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem. Então, vem com a gente, porque no dia 8, a chapa 1 vem com a gente salvar o maior número de vidas possíveis, porque enfermagem rima com coragem. É isso. Sensacional! E a gente está nos últimos 1 minuto. Vou pedir para você fazer uma pose bem bonita para a gente tirar aquela selfie assim, legal da nossa live para postar daqui a pouquinho. Ótimo! E para você também que está aqui acompanhando a nossa live, mais uma vez, muito obrigada. Verdadeiramente. E se você quer saber mais sobre as campanhas, sobre as propostas, na verdade, da Chapa 1, lembra que eles têm uma página aqui no Instagram, eles têm um canal no YouTube e tem também o perfil da própria doutora Lilian Berg e o perfil de todos os outros membros da Chapa, como a Alcione Abreu, que estava aqui com a gente, Zuleide, Rosi, tinha bastante gente aqui ouvindo. E aí fiquem à vontade, procurem mais informações, lembrem, votem com consciência, porque são essas pessoas que vão nos representar nos próximos anos. Então, estudem. Leiam, procure saber mais sobre a vida de cada um deles
tenho certeza que você vai fazer uma boa escolha, porque isso sim é um ato de empoderamento. Então, professora Tchau, Aline, tchau, mais uma vez, tchau. muito obrigada. Tchau. Até a próxima Obrigada. live. Obrigada a você. Tchau, tchau.